Olá, boa tarde, me chamo Felipe Lopes. E eu me chamo Letícia Xavier. E esse é o seu Isso pode, RH? O seu podcast de recursos humanos e gestão de pessoas e empresas. E hoje estamos aqui com a presença ilustre de Wesley Café. Isso. Boa tarde. E Boa para tarde. começar, a gente Ou queria, boa noite, depende do horário que eu assistir. a gente queria começar perguntando para você como você começou nesse caminho, a sua trajetória até aqui. Então, eu sou de Salvador, na verdade. Eu formei por lá. E, na verdade, o primeiro curso formal que eu fiz foi em processamento de dados. E me apaixonei pela área de informática. E eu quis fazer outros cursos na área de informática em nível superior e acabei não conseguindo fazer. E, por acaso, eu resolvi escolher administração, por incrível que pareça, porque era o primeiro curso da opção. Qual que você vai lá? Qual curso você quer fazer? Aí você abre e tem lá A, B, C. O A, administração. Cliquei, fui, passei no vestibular e aí me apaixonei pela área. E de lá para cá, eu sempre na área de gestão, mesmo transitando por outras áreas. Então, tem especialização na área de marketing, mas sempre voltado para a área de gestão. Tem especialização na área de negócios, mas voltado também para a área de gestão. E depois eu fiz um mestrado na área de gestão e agora estou no doutorado na área de gestão. Os trabalhos escritos na área de gestão, os livros na área de gestão, os TCCs, então as orientações, tudo na área de gestão. Para mim é fundamental você se dedicar, né, a fazer com que outras pessoas consigam ajudar outras pessoas a fazer outras coisas e isso para mim é gestão. Talvez seja o primeiro grande conceito de gestão é você conseguir ajudar pessoas a ajudarem outras pessoas a fazerem coisas. Né? Sim. E queria perguntar, porque você falou que era de Salvador, né? Isso. Foi difícil essa transição de Salvador para a cidade de Petrolina ou Juazeiro? Eu moro em Juazeiro e atuo em Petrolina. Estou nas duas cidades. Eu vim por questões de família. Né? Normalmente sempre tem ou é um grande emprego que você consegue na cidade, ou você vem por questões de família. Assim. Ou então você vem fugido, né? Mas não é o meu caso, faz uma besteira na outra cidade. Será que Eu venho correndo, não, pode puxar minha ficha, terminar. Mas eu vim por questões de família e depois que eu estava aqui em Juazeiro e Petrolina foi que começou o processo de adaptação à cidade, adaptação de cultura. E existe uma questão aí que normalmente, eu acho que isso hoje talvez não, mas eu vim para cá em 2006. Então, há um tempo atrás, as pessoas tinham a tendência de valorizar aquilo que é de fora. Então, e às vezes é uma cultura que vem complementar a outra. Né? Às vezes não é porque eu penso que alguém de fora é mais importante ou menos importante. É porque eu tenho uma cultura e ela vai se acostumando, a cultura normalmente ela vai se adaptando e vai se protegendo de outros agentes. E quando chega alguém de fora dessa cultura que consegue ultrapassar a barreira que toda a cultura impõe, e aí você acaba contribuindo porque você traz de fora uma outra visão, uma outra contribuição, e aí faz com que exatamente, ao invés de... Vamos já trazer um terminho massa aqui. Ao invés das pessoas quebrarem a zona de conforto, elas ampliam a zona de conforto. Porque a gente trabalha muito para ficar na zona de conforto. Aí vem todo mundo de fora e diz que é para a gente sair da zona de conforto. Aí você fica, sim, mas não quero não sair da zona de conforto, eu quero ficar. Então a ideia de repente seja, e talvez eu repita isso várias vezes aqui hoje, a ideia talvez seja a gente ter a capacidade de ampliar a zona de conforto. Então, provavelmente, Juazeiro e Petrolina ampliaram a zona de conforto e eu, quando vim para cá, ampliei a minha zona de conforto. E aí foi uma relação massa e hoje eu não penso mais em sair daqui. Já tenho emprego concursado, já tenho algumas atuações, algumas prisões na cidade e aí eu não quero mais sair daqui. Tá bem estabelecido, Bem já criou estabelecido. suas raízes. Falando sobre isso, assim, a gente sabe que muitas pessoas que estão ingressando nessa carreira passam por muitos problemas. E aí eu queria te fazer essa pergunta: como essas pessoas que estão iniciando e estão com esses problemas, eles podem superar esse problema? E como você superou o seu problema que foi no seu início? Então, eu acho que cada caso vai ser um caso diferente. É importante a gente deixar claro para as pessoas que não existe uma receita de bolo de sucesso. Então, a minha trajetória de sucesso é diferente da trajetória que vocês vão ter de sucesso, é diferente de outras trajetórias de sucesso. Então, o que aconteceu? Aí tem algumas coisinhas que elas servem para todas as carreiras, né? E, de repente, eu só fui aprender isso muito tempo depois. Então, hoje eu sempre volto para as atuações de mídia, que é para tentar dizer para as pessoas isso.
prestar atenção naquilo que você está fazendo é muito importante. Mas não é prestar atenção, tipo, eu estou aqui, eu estou no podcast e eu desliguei o telefone. Não é isso. Prestar atenção é, antes de vir para cá, tentar entender primeiro o que você quer. Aí tem o lance da empatia, que o pessoal fala. Tentar entender o que vocês querem. Tentar entender do porquê que a minha contribuição é importante para esse momento. Por que meu nome foi lembrado. Quando você traz isso para o início da carreira, é a mesma coisa. Eu preciso me conhecer primeiro, antes de tentar conhecer qualquer outra coisa. Há café. Mas é difícil a gente se conhecer no início da carreira. Mas, no início da carreira, você já é alguém. As pessoas têm esse negócio de dizer, você não é ninguém, você vai se tornar uma pessoa. Não, a gente já é uma pessoa. Lá no início, sem experiência, com muita vontade, com muita garra, com muito tempo sobrando para poder investir nas coisas. Mas a gente já é alguém. E isso, por mais que o mercado não diga, a gente precisa entender. Porque a partir das coisas que você gosta de fazer, que você se identifica, você começa a escolher atuações de mercado que você pode se dar bem com aquilo. Então, se você... quando eu era pequeno, as pessoas diziam, café fala muito. Pronto. Guarda isso na caixa. Quais são as profissões que permitem falar muito e ganhar dinheiro? Entendeu? Vai ser professor, vai ser palestrante, vai ser alguma coisa, porta-voz, relações públicas, marqueteiro. Então, alguém é introspectivo demais. Guarda. Isso não é um ponto positivo nem negativo. Só depende de onde é que a pessoa está colocada. Vai ser um contador, vai ser um advogado que precisa de mais foco, vai ser um grande cientista de cálculo, matemático importante. Então, é preciso a gente entender quais são as predisposições humanas que a gente tem e, a partir daí, começar a consultar outras pessoas, verificar outras possibilidades e ver para onde é que o mercado vai encaminhar aquele sujeito que está doido para entrar no mercado, que está querendo foi para ter emprego. A gente tem que se conhecer, né? Exatamente. Aplicar no mercado de trabalho e na vida, né? Porque exatamente. Se a gente é mais intrusivo, a gente escolhe um trabalho que ressoa mais com a gente. Isso. Por exemplo, aqui, vamos pensar nesse cenário aqui agora. Provavelmente os mais extrovertidos e menos tímidos estão aqui na bancada, né? E os mais introvertidos estão, de repente, em outros momentos, pensando o evento de outra forma, contribuindo com as perguntas e tal. As pessoas que têm habilidade técnica estão atrás da câmera. Aí a pessoa que carrega o peso traz e por aí vai. Então, cada pessoa, cada sujeito, ele vai se encaixar nessa engrenagem louca chamada mercado de trabalho, de acordo com as predisposições que ele tem já de infância, ele só que é preciso se conhecer. Saber. Precisa se conhecer. Queria falar, tipo assim, como é que as suas experiências na vida, tudo que você passou, moldou você para chegar onde você está agora? Tipo assim, porque, como você falou, café fala muito. Isso. Aí, como é que essas experiências e tudo que aconteceu na sua vida te fizeram querer ingressar nesse caminho? Porque você falou que já tinha interesse, né? Isso. Lá falava demais, na escola apresentava os trabalhos, as pessoas elogiam, na faculdade apresenta os trabalhos, as pessoas elogiam. Alguém diz para você, olha, se fosse você, fazer tal coisa. Você anota isso e guarda, você conversa com outras pessoas que te conhecem, às vezes melhor do que você. É um pai, é uma mãe, é um companheiro, é uma companheira, é um vizinho, um amigo, não sei. Alguém te conhece tanto quanto, os professores, tanto quanto. E muitas vezes, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre convivi muito com pessoas mais velhas do que eu. Por quê? Porque eu não quero apanhar para aprender. Eu quero aprender com quem já apanhou. Então o cara dizer, olha, faça por aqui que você não vai se dar mal. No tempo que eu fiz os meus cursos formais de educação, não existia essa figura, por exemplo, que eu estou fazendo com vocês hoje. Era o professor, os alunos, coordenação, acabou. Não tinha essa coisa de palestrante. Para você achar um palestrante, achar uma pessoa de aconselhamento profissional, era muito difícil. Não tinha essa tecnologia como a gente tem hoje. Para você conseguir fazer uma transmissão como essa, era muito caro. Hoje a gente pega um aparelho, né? A transmissão está aqui eu posso abrir a minha transmissão pessoal, eu posso abrir uma outra transmissão profissional para outro negócio. Hoje está muito fácil. Mas naquele tempo não tinha. Então, é muito importante que a gente beba da fonte de pessoas que são mais velhas que a gente, para poder a gente conseguir tentar pegar os exemplos de quem já deu certo ou de quem deu errado e te explique, olha, se você fizer isso, existe uma grande chance
de dar errado. E aí você pondera, toma suas decisões e vai para o risco. E vai correr o risco. Né? E aí, entrando nessa área que você falou da tecnologia, eu queria saber como você acha que a tecnologia ajudou nesse processo de entrar mais pessoas para a gestão de pessoas, como a tecnologia ajudou e também os malefícios que trouxe. Insônia, ansiedade, depressão, com muito uso disso aqui. Mas, em compensação, a gente tem hoje, dentro de um equipamento que custa aí a partir de R$ 1.000, um mundo de informações que, com certeza, a gente não vai dar conta de aprender tudo que está disponível nesse cara daqui, que é o celular. Porque antes, para você conseguir comprar um computador, você entrava num consórcio. Dividia em 60 vezes, era. Vocês não eram nem nascidos nessa época. Ninguém aqui, talvez o professor mestre ali era nascido, na época que o computador era consórcio. Hoje a gente compra grandes equipamentos com alto poder de processamento de dados, com um custo muito baixo, a internet muito mais barata. Então o que acontece? Da mesma forma que você vai achar coisa que não presta aqui, você vai achar curso gratuito. Eu garanto para vocês que estão aqui, que tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, você acha no TikTok. Não estou nem dizendo em grandes... No TikTok é possível você se formar em relação a alguma habilidade e competência que você precisa. Eu já dei aulas na graduação, atualizando o conteúdo de aula, utilizando o conteúdo de TikTok. Meus alunos já apresentaram um trabalho para mim utilizando o ChatGPT. Utilizando o ChatGPT. O que eu pedia? Pesquise, veja o que o ChatGPT traz de volta e me entregue. Aí você me pergunta, por que você faz isso? Porque chegou um determinado momento da era do conhecimento que eu não preciso mais ter a resposta de nada. Eu só preciso saber fazer a pergunta certa. Então, se você perguntar para o ChatGPT o que é RH, ele vai dar uma respostinha simples. Mas se você refazer a pergunta, ChatGPT, eu quero que você pense como um grande analista de RH. Eu estou em Petrolina, tantas pessoas, Juazeiro, tantas empresas. Agora eu quero que você me explique o que é RH. A resposta é outra. Então, mudou a concepção do conhecimento. A gente não precisa mais saber as respostas. O que eu preciso agora é saber como faz a pergunta. Mas aí, as pessoas vão dizer que eu estou doido, mas eu só sei fazer uma pergunta que preste se eu souber de alguma coisa. Então, o conhecimento vira um ciclo. Eu preciso saber para saber perguntar, para poder ter uma resposta adequada, para eu poder saber fazer novas perguntas, porque é uma cascata, entende? Então a tecnologia está aí para te atrapalhar no processo, completamente. É muito fácil você distrair usando o celular. Eu tenho que fazer um negócio. Aí o telefone, aí você não, peraí, é rapidinho, um minutinho aqui. Aí você, um minutinho aí, quando você olha, passou um turno, aí você perdeu tempo. É muito fácil acontecer isso. Então vai depender de prestar atenção, voltar aquela questão da prestar atenção, vai depender do quanto de foco você está dando para desempenhar uma atividade, e por aí vai. Então, ela é neutra, a tecnologia é neutra. Agora, como é que você vai usar essa ferramenta? É igual uma faca. Você pode usar para cortar um pedaço de alguma coisa, você pode usar para... Aí eu vou ser cancelado. Não é? Vai falando isso. A live cai, o podcast cai. Deixa abaixo. Mas, cara, eu não vou saber informar, 100% de certeza. Mas eu tenho quase certeza que, para quem está vendo aí, e se interessou, como você falou, dos cursos, na Bradesco, ele está sendo patrocinado, Então pode falar tudo, né? Não é Globo. Na Bradesco tem cursos gratuitos, se eu não me engano. Lá tem muito curso gratuito de Excel, de administração, de contabilidade, de como administrar seu dinheiro. Então é uma coisa muito boa para você colocar no seu currículo, já que você, quem deve estar assistindo, deve estar interessado em ingressar no mercado de trabalho. E tem muitas outras plataformas também, como o Sebrae, Senac, e aqui tem muitos cursos em EAD. É muito interessante. Senac tem. E é importante essa é uma questão que a gente fala muito. Eu sou professor universitário, então a gente fala muito nos corredores, nas reuniões de professores, quando a gente se encontra. O que vale mais? É eu saber fazer alguma coisa
ou eu tenho um diploma dizendo que eu sei fazer alguma coisa. Vai depender muito de que fase profissional você está. Porque, assim, para você conseguir entrar no mercado de trabalho, se colocar no mercado de trabalho, você tem que ter as credenciais, você tem que ter um papel dizendo que você acabou um curso, você tem que ter um papel dizendo que você tem alguma determinada, você foi treinado para habilidade. Saber fazer ou não depende muito da força de vontade, da sua predisposição para, de fato, transformar aquele conhecimento em uma atitude. Porque eu posso saber mexer em Excel, mas às vezes eu não quero mexer. E a atitude, ela depende de ânimo, ela depende de vontade, ela depende do ambiente propício para eu usar o equipamento, porque para usar um equipamento como esse, eu tenho que ter um computador, um software, a cadeira, a mesa, o ar-condicionado, uma série de coisas, conexão de internet. Então, a atitude depende de mais fatores, o conhecimento depende de uma preparação. E existe hoje uma tendência das pessoas colocarem em xeque os institutos formais de ensino. Ah, será que o curso em tal lugar é bom? Será que porque eu vou para o TikTok e eu aprendo em 1 minuto e meio? Quer dizer, ele acha que aprende em 1 minuto e meio uma habilidade que na faculdade, o curso técnico, eu vou demorar 60 horas para aprender, ou 4.000 horas, que é o tempo do curso inteiro. Existe muito essa questão. E aí eu sempre digo o seguinte, olha, o cara que disse para você que em 1 minuto e meio você resolve o problema, ele ficou 10 anos nos institutos formais se preparando para conseguir dizer aquilo. Então, existe um movimento aí de mercado de supervalorização dessas mídias sociais, desses digitais influencers, dessa galera que diz que você vai ficar rico. O cara faz um vídeo, tem mais gente assistindo a gente aqui, eu estou falando já para vocês, para todo mundo aqui. O cara faz um vídeo com R$ 1 e no final do dia ele tem 500 e transforma aquilo como se fosse uma coisa absolutamente fácil. Comigo acontece o contrário. Eu começo o dia com 500, professor, e termino com R$ 1, né? Por quê? Porque a vida aqui, no dia a dia, na base, ela é totalmente diferente desse romantismo criado em volta de uma rede social. Por quê? Porque isso é comercial demais. Se eu te perguntar, você prefere ler um texto que o professor passou, ou você prefere ficar assistindo o TikTok dos carinha que fala em 5 minutos e que o professor demora 2 horas para falar? Eu quero ficar no TikTok. Eu não preciso sair de casa, eu ajusto o volume de acordo com o que eu quero, eu ajusto a tonalidade de acordo com o que eu quero, o brilho da tela, eu boto preso em algum canto ali, fico ali de boa. Então está muito mais confortável para mim ficar preso na minha estrutura particular, assistindo o telefone, do que ter que ir para a rua, conversar com pessoas, trocar ideia. Por isso que isso daqui tem se tornado uma prisão para as pessoas, e eu sempre toco na tecla, vão, façam seus cursos formais, terminem seus cursos técnicos, vão para a faculdade, se der tempo, façam especialização na área que vocês querem, se não tiver área que vocês querem, façam especialização em outra área, vai aprender uma habilidade, daqui a pouco tu não gosta de uma coisa e tu passa a gostar porque tu foi experimentar um negócio que você nem sabia. Depois que você está lá, você diz, rapaz, eu não sabia que eu gostava de gestão, não. Eu não sabia que eu gostava de logística, não. Eu não sabia que eu gostava. A gente está falando de RH, mas RH é uma área que abre espaço para todas as outras. Entende? Então é por aí. Eu acho que é um pecado da nova geração que está vindo agora, que é que a gente está muito viciado em tudo rápido, que é tudo velocidade. A gente não consegue parar e ficar 2 horas vendo um podcast. Porque em vez de ver o podcast, vai ver os cortes. Vai ver só os cortes, exatamente. Aí o corte é fácil. Agora também não dá para você fazer um corte de 2 horas. Então você tem que parar, tem que se aquietar um pouco, diminuir essa ansiedade, beber uma água, acordar cedo, botar a cara no sol, para ver se o universo, para ver se a coisa mexe com você, entendeu? Olha que eu não estou nem falando de religiosidade, sei o que também tem isso, né? Mas às vezes a pessoa precisa andar, dar uma volta na casa assim, acorda, tem menino chorando, irmão. A casa está pegando fogo, a pessoa nem vê. Tem que se adaptar. Porque as pessoas que dão certo, elas se adaptaram. Elas se adaptaram. Olha só, a gente está diante de uma sala aqui que tem, deixa eu contar ali, 5, 10, mais ou menos 20 e poucas pessoas. Mas tem uma galera fora, na periferia, que não tem acesso a isso aqui, e que está de lá dizendo que a gente deu sorte. Só que ninguém sabe o sacrifício que é para a gente conseguir vir para cá.
Eu tive que abdicar um tempo da minha vida para estar aqui com vocês. Lá na frente, se esse podcast surgir algum outro tipo de efeito e qualquer coisa que eu colha um fruto diferente, vão dizer que é sorte, mas eu não estou aqui. E se você for contratado no futuro por um outro podcast? E se você for parar, terminou aqui, resolveu fazer jornalismo, resolveu fazer publicidade, vai daqui a pouco estar numa grande empresa, não sei aonde aí no mundo, aí vão dizer para você, sabe o quê? Ah, foi sorte. Aí você vai dizer assim, e no dia que eu estava lá ouvindo café, e lá parado, e sentado, ninguém vê essa parte aí da sorte, não? Só vê a parte agora que eu estou colhendo o fruto e comendo, né? Então, essas experimentações, essa formalidade das coisas, essa calma, como você falou, essa prisão com as coisas muito fáceis, é só porque está disponível, é só porque está ali. Então, isso não é importante. O que é fácil, normalmente, não é importante. E eu costumo brincar dizendo que quando é fácil, quando é rápido, não vem para mim, entendeu? Para mim só acontecem as coisas difíceis. Então, eu vou seguindo minha vida, vou tentando minha carreira e vou tentando a cada dia tentar tomar uma decisãozinha que me leve para um outro lugar. Graças a Deus, cheguei até aqui bem. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim, porque você falou das pessoas da periferia. Aí eu também queria saber, assim, para aquelas pessoas que realmente estão interessadas, mesmo dentro da periferia, que não têm opções de emprego, não tem como ter currículos, não tem oportunidades, não tem habilidades. Então, o que é que eles podem fazer para começar a ingressar nesse meio de ter um trabalho, de conseguir seu primeiro emprego? Então, que barreira é essa? Quem criou? Né? A sociedade cria, mas e aí? Porque para algumas pessoas vai ser um pouco mais difícil. Eu concordo com isso. Mas vai ter que ser difícil. Algumas pessoas vão ter uma chance melhor que outras pessoas. Porque a sociedade ela se organiza de uma forma muito louca, onde tem uma galera que tem uma chance massa e tem 3, 4, 5 vezes mais que não vão ter a mesma chance. Mas e aí? Tu vai fazer o que da tua vida? Só tem essa por enquanto. A vida só tem uma por enquanto. Se tiver outra, eu não lembro da outra que já foi. Então, provavelmente, eu não vou lembrar da próxima que vai vir. Se tiver, né? Se tiver. Então, o que acontece? É agora. É agora. Então, correr atrás. A internet está para todos. A Lan House é R$1. A Lan House é R$1. Aonde tem Lan House? É R$1, 2. Você passar 1 hora no computador. As pessoas querem ir para lá acessar sites complicados. Proibidos. ChatGPT. Entendeu? Não quer ver um curso, não quer ver onde é que é. Outra coisa, às vezes a própria comunidade se organiza em algumas oportunidades. Eu não quero que entrar nas oportunidades marginais, mas às vezes a própria comunidade tem um comércio no bairro, alguém do bairro trabalha em outro lugar, alguém do bairro é professor em algum canto, o professor da escola, da comunidade é alguém que pode dar uma ponte, o político da situação é alguém que pode fazer uma ponte. Ah, café mais político, não só tem gente que não presta, não, tem gente que presta também. A gente precisa também desmistificar essa coisa de que o poder público também não vai levar a lugar nenhum. Mas a gente tem iniciativa privada e tem o poder público. Existem faculdades gratuitas, existem cursos gratuitos, existem situações que são gratuitas e as pessoas precisam lançar mão disso. Não tenho roupa, pede emprestado, vai com a roupa que tem. Não consigo cortar o cabelo, vai com o cabelo sem cortar. Não tenho dinheiro para comprar, vai sem maquiar, vai sem unha feita. E aí, vai fazer o quê? Vai pegar o peso do azar ou da condição de ter nascido e outra, e jogar isso para a sociedade de volta e não partir. E outra, a gente precisa desmistificar outro ponto, que é, eu só consigo ser feliz se eu for rico. Acho que é muito lamentável. Não tem dinheiro suficiente no mundo para todo mundo que quer aquela quantidade de dinheiro. Algumas pessoas vão ter mais dinheiro, né, e outros tantos vai ter menos. Bem menos. É muito menos. O critério felicidade, o critério eu estou bem, o critério... O que eu chamo de felicidade? É a vontade de continuar a vida. Essa explosão de euforia, isso para mim é outra coisa. Essa coisa da pessoa que sai pela vida risada, isso é outra coisa para mim. Né? Isso é um estado, isso não é uma constante. Isso é um estado específico. Naquele dia você está feliz.
Mas não é possível você conseguir ser feliz todos os dias. É luta. Alguém tem que dizer isso. Eu poderia estar falando outra coisa, palestrinha motivacional, mas alguém tem que dizer que vai ser difícil. Alguém tem que dizer que um dia vai atrasar o dinheiro. Alguém vai ter que dizer um dia que você não vai ter condição de comprar aquilo naquele dia. Eu já passei, eu estou indo para o meu 5º curso formal, estou terminando meu doutorado. Por força do meu emprego, como eu sou concursado, bastava para mim a graduação. É o que me fez ingressar no trabalho. Mestrado, especialização e doutorado eu fiz por uma questão de que vai melhorar um pouco minha condição de vida e, ao mesmo tempo, é uma busca, é uma escada, é uma busca, escadinha que você vai seguir. Fazer tudo isso vai me levar para um outro lugar, que lá vão dizer que foi sorte. Eu tenho 42 anos. O meu primeiro iPhone eu comprei tem 2 anos. 3. Não tem, entre 3 e 2 anos. Tem gente que tem, não fez 18. E já tem um telefone de alta performance, mais caro que todo mundo quer, agora. Você entende o que eu estou querendo dizer? Bastante. Você entende? Então, para algumas pessoas, essa condição material ela vai surgir no início da vida. Criança hoje, que o pai dá é 14. Né? Para vocês que estão assistindo, se ficar gravado, a gente está em julho de 2003. O iPhone, no momento, é o 14, tal, do 14 Pro Max. Tem criança hoje, 2, 3 anos, que pega para poder assistir, eu nem sei o que assiste. Mundo Bita, um telefone que custa o dinheiro de uma moto, entendeu, velho? Tem gente que vai ter essa condição, tem gente que vai morrer e não vai comprar um. É preciso que a gente entenda que isso é uma condição que está posta na sociedade. Agora, o cenário está aí. Ah, é para perder a esperança? Não, mas é porque não dá para viver só de esperança. Você não pode ficar esperando ser feliz no dia que você comprar um iPhone. Você não pode esperar ser feliz só no dia que você tiver casa própria, com 2 andares, com piscina. Você tem que ficar feliz em qualquer situação. Ou você tem que ficar com vontade de viver em qualquer situação. E essa vontade de viver, aí a gente volta para o lance aqui, que é o seguinte. Eu preciso de grana para conseguir pagar algumas coisas que vão me manter vivendo. Roupa, moradia, alimentação, segurança, ou seja, fechar a porta de uma casa, você vai ter que ter uma bolsa, ter um zíper, algumas coisinhas você tem que ter na sua vida para manter você vivendo. Essa é uma pergunta que muitas pessoas não conseguem responder para si mesmo. Tipo, por que é que eu quero trabalhar? As pessoas pensam só em, eu quero ficar rico, eu quero ir para Bariloche na neve, eu quero o iPhone, as pessoas querem isso, mas esquecem de ver os outros elementos. Os outros elementos são muito mais importantes para você entender, por exemplo, por que é que você tem que trabalhar. Porque você tem a opção também de não trabalhar. Viver de qualquer jeito, se muda para a praia, vou viver da minha arte. Eu escutei isso de uma aluna. Professor, assim, eu não consegui passar em sua matéria, eu vou abandonar tudo e vou viver minha arte. Aí eu perguntei, vem cá, você sabe fazer o quê? Você entendeu? Só de ser pro hippie da praia, que aquelas missões que ele faz é uma coisa fácil de fazer. Eu diria, chega pro cara lá e digo, olha, isso aí que você faz, qualquer um faz. Aí o cara vai dizer, toma, aqui, agulha, as miçanguinhas, faça. Aí você vai dizer, porque você teve sorte. Então é preciso a gente entender esse lance da minha arte. O que você tem, que são aquelas habilidades que eu comentei no início do... O que você tem que você pode vender para alguém, que alguém vai querer comprar para colocar na empresa? É falar muito, é falar pouco? Isso é diferencial, né? O que você sabe fazer que faz de você alguém, que alguém vai dar uma grana para você fazer aquilo? Tem gente que é só se andar de bicicleta, não serve para nada. Aí o cara vira campeão de bicicleta, entendeu? Eu só quero andar no Rio. Jogador de futebol. Aí vira campeão de natação. Aí o outro lá em Salvador, e só quer brigar na rua, e vira campeão olímpico, bosta, entendeu? Então é preciso a gente entender quais são as nossas... Eu não estou mandando ninguém ficar na praia, andando de bicicleta e bater de gente, não, pelo amor de Deus. Eu me cansei não, professor Fábio.
Mas é um lance que você precisa entender. E outra coisa, não é obrigado a gente chegar na ponta, não, viu? Ser o melhor do mundo em alguma coisa. Não, é o suficiente para você manter seu equilíbrio. Porque tem gente que chega lá na ponta do melhor do mundo e pira, surta, não consegue ter um relacionamento bom, não consegue procriar uma família, não consegue estabelecer um critério de organização da própria casa, não consegue, né, a própria pessoa não consegue, com ela mesma, assim, ela fica em surto pessoal, particular. Então, é preciso que a gente encontre uma posição, uma empresa, um lugar que mantenha a gente equilibrado. Porque senão não vai valer a pena, não. Melhor ficar assim, sem o iPhone, do que ficar com o iPhone e depressivo, do que ficar com o carro e ansioso, do que ficar com a casa e sem dormir. Existe um lance aí, né? A gente está esquecendo que o principal negócio aqui é a gente mesmo. A gente está terceirizando a felicidade. Eu só sou feliz porque eu tenho um relógio, eu tenho um neto. Não, são coisas que ao longo do tempo você vai adquirir ou não, mas existe um outro lance particular aí. Eu pesquei a pergunta de vocês e tem uma perguntinha lá do negócio da entrevista. Não tem uma pergunta dessa? Como se comportar? Quando você está bem consigo mesmo, que você sabe sobre você mais do que outras pessoas, quando você vai para uma entrevista de emprego, basta não mentir. Porque tem uma galera que me pergunta, Café, eu fui para a entrevista de emprego e não me contrataram. Isso foi verdadeiro? Fui até demais. Aí depois eu fui para outra e não me contrataram. Cara, calma. É porque a empresa que você está indo, ela não é para você. Porque tem muita gente que pensa que a pessoa não é para a empresa. E vocês, como estudantes de RH, entendem tão bem quanto eu que muitas vezes o papel do entrevistador é, calma, a empresa não é para esse cara. Ele vai entrar, por 3 meses ele está infeliz, por 6 meses eu preciso mandar ele embora. E aí eu gastei um tempo no recrutamento da seleção, e daqui a pouco, daqui a 6 meses, eu tenho que abrir de novo o processo de recrutamento de seleção, porque simplesmente eu achei que o cara era bacana, mas a empresa não era para ele. Muitas vezes a empresa não era para a pessoa. Então, a primeira entrevista de emprego que eu fiz, eu saí de lá arrasado. A mulher disse assim, não é para você essa vaga. Oh, meu Deus, eu não sirvo para nada. Aí eu fui chorar, aí alguém foi conversar comigo, não adiantou nada. Primeira entrevista de emprego. Era para ser atendente de telemarketing. Ficar atendendo, oi, vem, não sei o que, alguma coisa. Hoje a gente acha horrível isso, né? Você está em casa, o telefone toca. Olha, nós somos da empresa tal, você foi sorteado, né, para ganhar um cartão. Era para você sair. O tempo passou, a maturidade veio, eu fiquei imaginando, se eu tivesse entrado naquele emprego, quais teriam sido os caminhos que eu poderia escolher na minha vida? Provavelmente eu ia fazer faculdade, porque ia tomar o emprego todinho. Provavelmente eu ia terminar TI. Eu podia estar como supervisor dessa empresa até hoje. Igual eu encontro com alguns colegas daquela época, que fizeram faculdade comigo e tal, que continuam lá na mesma empresa até hoje, no trabalho. E não tem problema. Mas eu tive algumas escolhas, algumas foram conscientes, outras não, que foram de processos de entrevistas que aconteceram ao longo da minha vida. Também depois que eu entrei para ser professor, nunca mais eu saí. Eu só fiz a entrevista primeira. Pronto. Não precisei mais. Por quê? Porque eu estava na empresa que era para mim e a empresa tinha um cara que era para ela. Quando eu passei no concurso da Universidade Federal, pronto, acabou. Só foi dentro daquele processo seletivo. Então, acabou. Eu não participei de muitos. Mas eu conheço muita gente que participou de muitos e que as queixas são sempre iguais. E a gente conversa muito com o que é recrutador, por força da profissão, e as pessoas sempre dizem, seja verdadeiro. Aconteceu um episódio de eu precisar fazer a contratação de um locutor de rádio. Eu tinha um projeto junto com um colega que era ter uma web rádio. Em 2000 e lá vai. Exatamente, aquela web rádio. A gente montou a web rádio. E aí começou a ficar apertado, tinha que contratar um locutor. Aí foi, servente e pedreiro, no processo de entrevista. Né? Gente que tinha sido vendedor de alguma coisa, gente que tinha sido vendedor de carro, gente que tinha sido gerente. Por que você quer vir para cá? Não, porque o emprego, eu me adapto. Não, mas como é que você vai colocar? Não tem nada a ver a profissão. Mas como é que você vai colocar uma pessoa que tem experiência em alguma coisa X para ser um locutor de rádio?
que precisa impostar a voz, uma gama de uma produção para poder deixar as perguntas, as matérias, né? É todo além da questão física, da disponibilidade enquanto sujeito para fazer aquilo, eu preciso de todo um arcabouço que não necessariamente quem vende vender calçado tem. Uma pessoa que vende calçado vende bem calçado, vende bem roupa, talvez venda bem carro, talvez venda bem o imóvel, mas ele está dentro de um negócio de vendas. Uma pessoa que faz o gerenciamento de uma indústria, ele vai dirigir bem um comércio, ele vai dirigir bem um shopping, vai dirigir bem uma faculdade. Por quê? Porque está na direção. Quem é que vem bem na opção? Pessoal da área de jornalismo, pessoal da área de cinema, pessoal da publicidade, porque já existe uma predisposição corporal, existencial para lidar com isso. Então, na entrevista, o importante é você ser o mais verdadeiro possível e sair atirando para ver qual é a empresa que encaixa com você e qual empresa quer você. Depois que esse casamento rola, velho, aí é massa, velho. Entendeu? Aí é massa. Mas também não sai atirando para tudo que é lá, não. Procure empresas que você se identifica, porque às vezes vai... É só diminuir para onde é que vai atirar. Diminui o alvo. Você vai certeiro. Cara, eu estava vendo aqui as perguntas e nós, candidatos, a gente acaba ficando muito estressado e ansioso, né? Quando vai fazer entrevista de emprego e etc. Sim. Você teria alguma dica para a gente sobre isso? Estuda a empresa, você está indo, a vaga, a responsabilidade do cargo. A gente fica muito à vontade quando a gente está num ambiente onde a gente sabe o que é que a gente vai conseguir falar. Por por exemplo, vocês me conheceram aqui hoje. Se a gente saísse daqui agora e fosse, sei lá, para algum outro canto, shopping, praça de alimentação, uma outra. Se a gente fosse para um negócio desse, a gente ia demorar muito tempo para conseguir alinhar a conversa. Aí eu volto depois, aí eu passo depois, aí você vai começando a ficar acostumado e vai chegar a hora que vai fluir o papo de boa. Conversar sobre o quê? Qualquer coisa, café. Vamos falar sobre tudo. Eu também com vocês. Por quê? Porque houve uma repetição em termos de eu saber quem é você saber quem sou eu, rolou informação aqui. Tá rolando informação. Já sei mais ou menos o que você gosta, vai para onde é que vai, quais são os lugares que você prefere. Pronto, aí então eu fico mais à vontade. Entrevista de emprego é a mesma coisa. Como é que eu vou ficar à vontade na entrevista de emprego? Eu tenho que saber quem é a empresa, o que ela vende, há quanto tempo ela está no mercado, quem são as pessoas. Eu tentar achar se eu conheço alguém que trabalha ali dentro, para dizer, ei, como é que é lá? E aí, como é que é o esquema aí? E aí você descobre quais são os problemas. Quando chega na hora da entrevista de emprego, ele vai fazer um monte de perguntas sobre você vai fazer um monte de perguntas sobre a empresa, e em um determinado momento vocês vão ficar à vontade para falar sobre a empresa ou sobre o mercado. Olha, eu estava vendo que o vendedor do concorrente ele tem os produtos lá que vocês não têm aqui. E aí, a depender da abertura que o entrevistador der, ele pode identificar em você o potencial para aquela empresa. Entende? Porque tem muita gente que fica com medo de concorrência, com medo de gente que vende concorrente. E em muitos processos seletivos, por exemplo, quanto mais na concorrência você já passou, melhor para a empresa que está te contratando. Por exemplo, aqui, no ambiente de sala de aula, o estudo que a gente está usando, quanto mais o professor passou pela concorrência e outros, melhor para vocês que são alunos. Porque já passou em todo canto, já passou em todo tipo de gente, já se adaptou, entende? Já se adaptou. Assim como também, de vez em quando, é importante trazer um professor que nunca deu aula no lugar. Ele vai mudar, vai criar, vai ter um outro ambiente, vai mudar, já vai sair um pouquinho daquelas aulas, já vai entrar um pouquinho mais no chat GPT, já vai contar, galera, vamos aqui fazer um livro, em vez de negócio de fazer prova, a depender da maturidade, da experiência que a pessoa tenha, a gente consegue ter outros avanços, entendeu? Uhum. Dona Letícia. Xavier. Cara, é assim. Bem como você tinha falado. Não tem receita de bolo, isso é que todo mundo precisa entender. Não existe uma linha que funcione para mim, que funcione para Fábio, que funcione para Felipe, que funcione para Beatriz. Hoje ela está lá, bastidor. Qualquer dia desse, a depender, daqui a pouco tem um podcast que fale sobre pessoas que iniciaram algum projeto. Aí ela já vem para cá para dizer que você ajudou a iniciar esse projeto. Entende como é que a vida vai dando uma dinâmica muito doida? Daqui a pouco tu participa.
Tem um podcast desse aí, desses aí que é famoso, são duas meninas, eu esqueci o nome agora, duas mulheres. Uma delas imitava o Cebolinha. Não, mas é Como é que pode? eu sei quem é. Como é que pode? Me responda aí, vocês. Como é que a mulher, qual é a habilidade que ela tinha? Imitar o Cebolinha, velho. De repente, ela tá ganhando dinheiro no podcast. Ela soube usar. E ela não imita mais Cebolinha, entendeu? A principal habilidade dela, que é assim, pública, né? Que ela deve ter outras. A principal habilidade dela era imitar o negócio, era imitação. Agora ela gerencia, ela é ponta de lança de um projeto e acabou. E pronto, não precisa mais imitar o Cebolinha. Então a vida ela tem umas loucuras. Ela tem uma doideira assim que eu já fui selecionado no processo de emprego porque eu sabia tocar violão. Como pode? E não era para tocar em orquestra nem banda. É porque o selecionador disse, bom, os candidatos estavam muito empatados, ele precisava de algum elemento que conseguisse diferenciar. Como era para ser estagiário em uma empresa e era dentro do setor de RH, eles queriam algum elemento, professor Fábio, de criatividade, de que o cara conseguisse se virar sozinho com alguma coisa. E o cara entendeu que as pessoas que tocam violão, e é verdade, elas pegam o instrumento, trazem para perto aqui e ficam ali tentando as notas até conseguir tocar uma música e alguma coisa. Pronto, era o que o cara precisava. Não sei porquê. Eu não tenho coragem de contratar alguém porque a pessoa sabe tocar violão, é um risco muito grande. Mas o selecionador, à época, ele identificou isso como um diferencial. De repente, hoje pode ser o diferencial de mexer em celular. De repente, hoje pode ser o diferencial de quem faz caminhada. Alguma coisa acontece na cabeça de quem anda todo dia, corre, que é diferente dos outros sujeitos. Pronto, em alguma empresa, isso pode ser alguma coisa positiva. Tem empresa, eu não sei se pode falar essas coisas, mas eu vou falar. Se caiu o podcast, é problema de vocês. Tem empresa que só contrata gente feia. Aí o feio que achava que não tinha espaço em lugar nenhum, só olha, eu posso trabalhar aí. Mas é preciso primeiro se reconhecer como feio. Diz, olha, eu não sou bonito, eu vou trabalhar nessa empresa porque lá tem espaço para mim. Aí eu tinha esse negócio na minha sala que dizia sempre que todo mundo serve para alguma coisa. Aí os alunos apontaram, professor, aquele menino não serve para nada. Eu disse, ele serve como exemplo do que você não serve. Então tem todas essas questões. Todo mundo tem um lugar ao sol. Todas as pessoas têm alguma colocação de estar aí precisando de gente, mas também a gente precisa se movimentar, né? Não adianta ficar em casa, professor, achando que alguém vai chegar com a mala do diploma do curso. Olha, descobrimos um curso que é sua cara, vou te levar. Não vai rolar, velho. Se for, vai ser caro. Se alguém ligar para você te oferecendo uma coisa que é a sua cara, isso é caro. Isso é a pessoa tentando bater algum tipo de meta. Mas em compensação, de repente, cabe dar uma olhada naquilo e ver se realmente o cara te achou. Porque às vezes o cara está lá com um curso de marketing digital 5.0 para mexer, monetização de TikTok. A gente está daqui achando que esse negócio é só brincadeira. Tem alguém ficando muito rico com isso. E aí o cara liga para você, olha, a gente selecionou você porque você foi indicado por alguém para fazer um curso de TikTok, não sei o quê. Aí você fica, pô, velho, eu vou fazer esse curso, vou gastar, não sei o quê. Mas daqui a pouco, esse é o curso que vai mudar a tua carreira. Uhum. Porque quando chegar lá dentro, tu vai conhecer uma outra pessoa, que vai ter um outro parceiro, que vai montar outra empresa, daqui a pouco tu virou sócio, tu virou empregado de alguém importante, numa colocação bacana na empresa, e tu foi. Então, é bem sensível. Não existe receita de bolo. A minha primeira pós eu fiz com uma sobrinha minha dizendo, tio, eu acho que você vai gostar dessa pós aqui. Eu fiz a pós no lugar que eu tenho o mesmo emprego desde 2008. Fiz a pós, fui chamado para trabalhar lá e estou até hoje. Uma pós que eu acho que você... Por quê? Porque provavelmente alguém disse, gente, a gente precisa encher a pós. Alguém disse lá dentro, olha, a gente tem uma meta, tem que fechar uma turma. Corram atrás de conhecido e bote gente para dentro. Olha como nasceu isso, como deve ter nascido, né? Aí uma outra pessoa antes deve ter dito, precisamos montar uma pós. Uma outra pessoa antes deve ter dito, precisamos montar uma faculdade. Uma outra pessoa dizendo, a gente não pode ficar só com um. Então, esses desdobramentos de cadeia, de decisões, de um monte de gente que a gente não sabe nem quem é, daqui a pouco a gente pega uma carona no negócio desse e vai. Entende? Uhum. Eu já indiquei para trabalhar comigo uma pessoa que hoje é coordenador de um curso da faculdade concorrente.
show de bola. Tá no caminho, tá no corre, tá massa, entende? Então são essas que a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, prestar muita atenção. Não dá para noiar, mas a gente tem que ficar prestando atenção. É a mesma intensidade, por exemplo, de quando você vai comprar uma roupa, de quando você vai ser feliz na praia, de quando você vai pro carnaval, de quando você vai extravasar. A mesma vontade, felicidade de fazer isso, você tem que gerenciar a sua carreira. Porque se não for você, ninguém vai gerenciar a sua carreira. As pessoas vão te contratar, mas gerenciar a tua carreira não vai. Ah, mas é porque as empresas têm a gestão de carreira. Isso que é mentira, o podcast cai. Elas têm, mas é de interesse da empresa. Mas e o seu interesse profissional? Aí tu tem que tomar rédea desse negócio, velho. Não é para dormir tranquilo hoje depois dessa fala. Não é para chegar em casa e dizer, mas não, é ruim. A fala é ruim, dói. Fica desesperado. É isso. Então você acha que é sempre necessário a gente estar se aprimorando no que a gente está fazendo, né? Lógico. Se você começou com um estágio, você se aprimora para você permanecer naquela empresa. A gente, como jovem aprendiz, está sempre buscando melhoria para a gente continuar naquela empresa. E quem sabe a gente atinge um cargo de gestor. Mas é porque o cargo de gestor só vai acontecer para quem teve essa carreira. Para quem teve. Não é para quem começou pequeno. Ninguém começa, bom dia, você vai ser contratado para ser o presidente da empresa. Não vai rolar, a não ser que ele já tenha sido tudo em algum outro canto ao longo da vida inteira. O papel aqui meu hoje é o seguinte, é tentar trazer para cá alguma coisa que vocês só vão conseguir enxergar daqui a 20 anos. A minha fala é tentar trazer o futuro. Não é negócio de robótica, não é isso não, lua, submarino, nada a ver. É outra coisa. É outra coisa. Não, porque com certeza no futuro a gente vai ter recurso de sair do planeta, já tem. Com certeza essas viagens aí desse pessoal que fez aquilo ali, a gente vai conseguir um dia fazer de boa. O que eu estou tentando trazer agora é, o mundo é cheio de curvas e bifurcações e que a gente tem que tomar todos os dias. Porque você tinha a opção de não vir hoje. Antes de vir para cá, você teve pelo menos um negócio assim, vou e não vou. Aí você decidiu, vou. Antes de eu vir para cá, eu tinha a opção de dizer, não foi naquele dia do convite, não. Hoje, agora aqui, ali na porta, eu ainda brinquei ali, né? Vou embora. Eu tinha a opção, vou e não vou. Né? Esses vou e não vou, eles acontecem praticamente toda hora na vida da gente. Ninguém saiu da sala, mas alguém podia ter saído. Fico ou não fico? Entendeu? Isso é toda hora. Chega uma hora que você já não sabe mais quantas vezes você passou isso ao longo do dia. Eu não estou falando da vida, não. Eu vou um dia. Vou ou não vou? É todo dia, toda hora acontece isso. Então, essa consciência de que você está fazendo uma coisa e que vai refletir para frente, nós da academia chamamos de visão sistêmica. Eu estou enxergando sistemicamente que se eu fizer uma coisa hoje, vai ter reflexo mais tarde, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. No dia que minha sobrinha falou comigo, tem uma voz que é sua cara, eu tive a opção de dizer vou ou não vou. Agora pense comigo, olha que loucura. Você está entendendo, né? O que eu vou falar? Imagine você se, ao invés de dizer vou, eu dissesse não vou. Pronto, automaticamente, toda a minha vida tinha se transformado. Eu não estaria aqui, ou já morto, ou em outra cidade. Cortou, pronto, acabou. Essa parte não existe. Vocês não iriam me conhecer se em 2006, 2007, eu dissesse não vou. Assim como tem um monte de outro gente, povo, que não me conhece, porque eu falei vários não vôs ao longo da minha vida. A gente tem que ter essa consciência, velho. E ninguém diz isso. Já te disseram isso alguma vez, Fábio? Na tua carreira lá no início, alguém te disse isso? Esse nível de consciência? Não disse. Não dá. Às vezes, pai e mãe não sabem dizer isso em casa. Porque é tanto amor que tem pela cria, que não consegue deixar isso. Eu consigo fazer isso com minha filha. Eu trato minha filha, às vezes, como um aluno. Meu pai, não esqueça que sou sua filha. Isso é problema seu que você é minha filha. Você vai ser gente igual a outra gente. Além de sua filha, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Eu vou entregar para minha filha o que eu entrego de melhor para quem é não filho. Então, se eu entrego para a rua, por que eu não posso entregar em casa? Às vezes é ruim. Você me trata, às vezes, como se eu não fosse seu filho. E é problema seu se você está chegando assim. Porque eu preciso te entregar um caminho, eu preciso pelo menos te dizer que vão ter vários caminhos e que você saber dizer,
Eu não tive escolha. Fulano teve sorte. Fulano teve, e pronto. Do mesmo jeito que teve vários nãos e sims, vou, não vou para mim, tem para você, e tem para alguém que não se matriculou nessa turma. Quando foi o primeiro dia dessa turma? Primeiro dia. Novembro. Pronto. Alguém disse não lá e não está aqui. A pessoa pode até estar mais feliz que a gente, entendeu? Não é. Mas alguém disse não lá no dia da matrícula e não está aqui agora, pronto, aqui. Alguém lá em 2000 e alguma coisa poderia ter dito sim e não era café, era outra pessoa que estava aqui, na mesma condição de vocês, mas era outra pessoa. Essa loucura da vida, é difícil você ter essa consciência. Ninguém diz pra gente, ninguém para o que está fazendo para ir dizer para você que a vida funciona dessa forma. Entendeu? Aí a gente fica o tempo todo. Quais foram os sims que você disse? Quais foram os nãos que você disse? Não importa, o que você precisa entender é que você vai ter esse pacote de não e sim todos os dias da sua vida. Já teve, vai ter, até morrer, vai continuar tendo, e depois que você morrer para lá, que vai ser longe, se Deus quiser, outras pessoas vão colher frutos do seu não e sim. É, bom. Tem que ter consciência. É porque, tipo assim, muita gente, eu acho que na nossa idade não tem consciência de que nossas ações têm consequências. Exatamente, tem sim muito. Tipo assim, a escolha de eu estar aqui com você pode no futuro ter uma consequência muito grande. Exatamente. Fazer um podcast, essas coisas. Você pode ficar rico, por favor. Aí eu lembro. Aí você faz um outro podcast gigantesco, então outra plataforma que ainda vai existir. E aí você me convida e você vai dizer, olha, esse cara teve comigo do início, ele acreditou em mim. Eu vou lá, entendeu, velho? Entendeu? É isso. Essa atmosfera é isso. Agora, não é diferente disso. Vamos sair um pouco dessa escolha aqui. Quero falar um pouco do processo de seleção, que a gente ainda está falando isso, mas eu vou adentrar mais porque, tipo assim, quais etapas são incluídas mais ou menos no processo para selecionar? Você tem o processo de recrutamento, que é a hora que, na verdade, antes do recrutamento, você tem um desenho de cargo. Né? A empresa precisa saber exatamente o que espera do sujeito. Eu quero que ele faça isso, eu quero que ele mexa no computador, eu quero que ele chegue cedo, eu quero que ele seja educado, eu quero que ele psicologicamente, eu quero que ele vista terno. Ela tem que entender o que é que o sujeito tem que fazer no dia a dia. Eu preciso saber como que eu vou avaliar esse cara, já de antes. Não dá para deixar para avaliar depois, já de antes. A empresa precisa saber quanto vai pagar esse cara, qual o salário que eu vou dar para ele, até onde ele vai nesse cargo, plano de cargo e salário. Olha quanta coisa tem. Para ter quais são os recursos que eu vou dar para ele trabalhar. Eu vou chamar um cara, mas eu vou dar carro, eu vou dar computador, eu vou dar celular, eu vou dar o que para ele trabalhar? Ele vai ter casa dele? Eu vou contratar alguém para ser expositor, eu vou dar maquiagem. Depois disso eu vou para o recrutamento. Então eu solto a vaga no mercado de trabalho e verifico quem são as pessoas que têm as habilidades que eu acho que são boas para o cargo. Fluência em inglês, ter carteira de habilitação, ter experiência em vendas, tem um bocado delas aí, essas experiências que eles pedem. E eles soltam isso e recebem um monte de currículo, um monte de proposta. Muitas delas. Com base nisso, você faz uma triagem para identificar quem são os melhores que você achou ali, e aí depois você faz um processo de seleção. Você tem preparo da vaga, tem o recrutamento, depois tem a seleção, escolher o cara. Entrou na empresa, preciso treinar esse sujeito, treinamento e capacitação, para depois soltar ele para ele fazer as atividades, e avaliar, e reavaliar, até o processo que lá na ponta vai acabar ou com a aposentadoria ou com a demissão. Se ele não morrer no meio do caminho, ele vai sair da empresa. Ele vai sair da empresa. Ai, loucura. Eu queria fazer a última pergunta. Certo? E eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, que é sobre o que a pandemia trouxe para a gente de avanço na gestão de pessoas. No caso, o que a pandemia, quais foram as adaptações que aconteceu no mercado? A pandemia fez a gente acreditar
e a gente perceber, a gente que é do mundo da gestão, de que, principal da pandemia, a velocidade de adaptação, certo? Isso é o que ficou mais claro e para todo mundo. Não é um negócio que ficou só para quem é administrador, só para quem é gestor, porque o mundo da gestão ele tenta identificar esses fatores. A pandemia entregou para a gente o seguinte, olha, vocês precisam se adaptar e rápido, certo? Então, o que aconteceu? Máscara é novidade? Não. Já se usa em hospital, já se usa em outro campo. Delivery é novidade? Não. Não é novidade. Comer em casa e não ir para a rua? Não. Se isolar de pessoas, quem tem algum tipo de doença, já não é mais novidade. Vacina não é novidade. Os elementos chaves que a pandemia trouxe de mídia, essas coisas todas, a gente já sabia fazer tudo, só foi uma questão de adaptar. Agora eu vou tirar daqui e vou trazer para cá. Eu vou puxar o que era só pizzaria e agora vai ser farmácia. Não é só a pizzaria que entrega, a farmácia também entrega, o restaurante também entrega. Pronto, né? Lavar a mão é novidade? Pelo amor de Deus, né? Lavar a mão não é novidade, né? Tomar banho é novidade? Não. Deixar a roupa suja fora de casa é novidade? Não. Só foi adaptação. E eu ainda costumo brincar que talvez tenha sido a primeira vez que o mundo da gestão agiu mais rápido que a medicina. Porque as empresas se adaptaram mais rápido do que liberarem a fórmula de cura, certo? Normalmente a medicina é muito mais rápida do que tudo. Faz o exame, identifica um ponto, dá o remédio e você sai de lá bem. Certo? Vai no médico, o médico identificar o que você tem. Tô com dor de cabeça. Aonde? Aqui, mas aqui, pronto. Aí o cara vai lá, toma isso aqui, pronto. Você toma, você diz, não é possível. Botei o dedo, o cara disse, né? Onde é que tá doendo, e o cara manda uma coisa lá assim. Então a medicina sempre foi muito rápida, o mundo da gestão é um pouco mais lento. Mas, dessa vez, a gente conseguiu, o marketing conseguiu mais rápido, as mídias conseguiram mais rápido, o YouTube, o TikTok, as lives, as entregas, os deliveries, eles funcionaram mais rápido do que a própria medicina em relação à pandemia. Então, para a gente, a chave é, nós precisamos nos adaptar. Não é só o vírus, a tudo. A sociedade, ao humano, aos empregos, as vagas. Agora, o LinkedIn, não tem mais negócio de fazer currículo, né? É o LinkedIn, o LinkedIn. Então tem que se adaptar. Não tem perfil no LinkedIn, está todo mundo fora do mercado, de uma parte significativa do mercado. Mas vai fazer currículo, vai botar onde? Pegar ônibus, LinkedIn, as empresas bacanas estão lá, contratando de longe, né? Possibilidade de mudar de cidade, as habilidades que você tem. Então a pandemia fez com que a gente entendesse o digital, o remoto, os podcasts, e começou a... O EAD. Agora tem uma vantagem. Eu estou falando para pouca gente, mas o mundo inteiro tem acesso. Antigamente ia ter que sair o povo do mundo inteiro para vir para o auditório daqui. É verdade. Agora não precisa mais. Com o celular eu consigo transmitir isso para qualquer lugar do mundo, inclusive com a minha própria plataforma gratuita. Eu fiz, na época da pandemia, eu fiz algumas lives no meu Instagram, e estava muita gente que eu não conhecia, inclusive, não quis ampliar muito, queria só ficar ali com a minha galera e acabou dando certo. Então, a pandemia fez com que a gente se adaptasse. Todos os professores que davam aula só no presencial tiveram dificuldade, alguns perderam o emprego, porque não sabia mexer em plataformas digitais, não conseguia editar uma aula, cortar uma aula, não conseguia cortar, editar, botar mais claro, mais lento, mais rápido, editar o som, não conseguia. Eles souberam se adaptar, né? Exatamente. A gente. Gente, problemas técnicos e vamos ter que acabar mais cedo o podcast. Pô, a gente está criando uma grande oportunidade de curiosidade para continuar depois, né? E outros podcasts. O cliffhanger para vocês aí, tá, gente? Esse foi o Isso Pode RH, com a presença do Wesley Café, professor, né? Eu estou muito feliz porque foi muito bom o nosso primeiro podcast e eu espero vocês no próximo, que vai ser com produção... Deixa na curiosidade. Samili. Aí vocês vão saber no próximo. E deixem as dúvidas de vocês nos comentários. Tudo que vocês querem saber, todos os processos. E a gente agradece com muito coração